Não deixa faltar nada nesse lar, meu Pai. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa fluir, haja paz, que possa haver amor, que possa haver prosperidade, que possa haver portas abertas, meu Deus. Lá na casa minha, diga assim, lá na minha casa, que todo mal sai da minha casa, que todo vendaval, ao contrário, sai da minha casa, em nome de Jesus. Diga assim, ao redor da minha casa tem uma muralha de fogo. Dá uma rodadinha aí, diga, pensa na sua casa e dá uma rodadinha. Ao redor da minha casa tem uma muralha de fogo. Vira para o outro lado. Ao redor da minha casa tem uma muralha de fogo. Diga assim, fogo consumidor, fogo do Senhor, fogo consumidor. Profetiza, meu amigo, com autoridade. Fogo consumidor, fogo do Senhor. Levante suas mãos para o céu, diga assim, Senhor Deus, abençoe a minha casa, abençoe a minha rua, abençoe os meus amigos e também meus inimigos. Abençoe todos que estão em casa, em nome de Jesus. Uns que estão dormindo, outros que estão deitados, outros que estão doentes, em nome de Jesus. Todo mal sai em nome de Jesus. E eu profetizo a cura sobre a vida de vocês que estão em casa, em nome de Jesus, e que estão aqui. Vamos adorar o Senhor. Fala com o seu irmão assim, vamos adorar o Senhor. Sim. Nesta manhã, antes do almoço, quem já tomou café? Diga amém. Mas é bom a gente adorar o Senhor antes do café, antes do almoço. Quem já levantou e orou hoje? Às vezes nós levantamos correndo, nem oramos. Porque quando a gente convertemos nos primeiros dias, pastora, primeira coisa que a gente faz é orar. É ver o que o Senhor tem que falar com nós, abrimos a Bíblia. Já descemos escorregando de cima da cama. E hoje, às vezes, as pessoas nem lembram de orar, né, Vera? E nós temos que voltar ao primeiro amor, né, pastora? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus nesta manhã. Feche os seus olhos. Coloque a mão na altura do seu coração. E eu gosto muito de louvar o Senhor Jesus nesta manhã. Te agradeço. Agradecer a Deus por tudo. Porque é uma coisa que nós não podemos esquecer, é de agradecer ao Senhor Jesus. E eu acho que este louvor, ele se encaixa quando você levanta pela manhã e você pode agradecer ao Senhor. E você tem essa oportunidade de agradecer a Ele, porque mais um dia o Senhor Jesus te deu a oportunidade de respirar. Não tem presente maior que esse de você poder respirar, Jesus. E de você poder levantar e olhar ao seu lado, ver a sua família, e você poder andar, se mover, e saber que o Senhor Jesus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. E é por isso que nós temos que agradecer a Ele. Aleluia, Jesus. Por um minuto agradeça ao Pai. Antes de nós começarmos a adorar, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito. Agradeça a Ele porque hoje você pode erguer as suas mãos. Agradeça a Ele porque hoje você pode louvar a Ele. Agradeça a Ele porque hoje você está aqui na casa do Pai. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa estar na tua casa todos os dias, Deus. Oh Deus, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, Deus. Obrigado por aqueles que ainda vão chegar, Senhor. Obrigado por aqueles que por algum motivo não puderam vir, Deus, mas estão ligados em Ti, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor nesta manhã.
Você tem motivo para agradecer ao Pai? Agradeça. Você tem motivo para agradecer a esse Deus que te deu esta vida. Agradeça a Ele. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo, aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, Deus, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Oh, Jesus, eu te agradeço, Pai. Oh, Jesus, eu te agradeço, Senhor Jesus, por tudo, Pai. Quem faria isso por nós? Só o Senhor, ó Deus. Quem nos dá a vida, Deus, aleluia, Pai. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vai agradecendo ao Senhor. Você tem motivo para isso nesta manhã, para agradecer. Agradeça a Ele, vai agradecendo ao Pai. Você que está em casa também vai agradecendo a Deus. Não existe nada melhor do que estar na presença do Pai. Não existe nada melhor do que adorar o Senhor. Então adore Ele. Então agradeça a Ele nesta manhã. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você agradece, Deus te abençoa. Enquanto você agradece, Deus cuida. Enquanto as lágrimas rolam, o Senhor Jesus vai recolhendo. Enquanto sai uma lágrima no seu rosto, o Senhor vai cuidando de você. Então nesta manhã vai agradecendo a Ele. Aleluias.
Vai agradecendo a Ele, porque enquanto você adora, o livramento chega. Enquanto você adora, a cura vem. Papai, eu recebo, Enquanto você adora, o milagre chega. Então vai adorando a este Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Levante a sua cabeça. Lembra de onde você saiu e aonde você está hoje. Eu quero te dizer através deste louvor que tudo vai passar, porque Deus está no controle da sua situação. Deus está no controle dos seus problemas e tudo vai passar. Aleluia, Jesus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Olha que Deus diz: não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas do Senhor, porque tudo vai passar. Breve nós vamos estar com o Pai. Aleluias. É isso que nos alegra, é isso que nos fortalece. Aleluias. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. E neste momento nós vamos convidar o nosso irmão Fernando, que vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Aleluias. Vai dando glória a Deus enquanto o irmão vai chegando. Vai glorificando ao Senhor Jesus. Vai adorando, porque o Senhor é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui. Vamos estar abençoando a vida do irmão Fernando em nome de Jesus.
Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero, Senhor Jesus, agradecer ao Senhor pela vida do teu filho nesta manhã. Deus, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor deu mais uma oportunidade dele estar aqui no altar, ministrando a palavra do Senhor. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, porque sei que o Senhor tem fortalecido e tem abençoado ele até aqui, Pai. Meu Deus, que o Senhor use conforme for a tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. E a igreja aplauda ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso sentar, irmãos, no nome do Senhor Jesus? É sempre um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. O Senhor sabe das nossas limitações, mas quem manda é Ele, não é? E hoje, irmãos, eu sei que nós estamos dentro da visão sobre a busca daqueles que um dia já estiveram conosco. Muitos deles até ao nosso lado. Irmãos de confissão, irmãos de cumplicidade, irmãos de choro, irmãos de alegria, né? Os irmãos dos eventos nas montanhas, mas muitos deles não estão conosco. Alguns, graças a Deus, dando continuidade ao cumprimento da jornada que o Senhor tem para eles nessa terra, ainda na presença do Senhor. Mas outros, nós sabemos que acabam se perdendo pelas demandas, pelas vaidades da vida. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé cuide para que não caia. Não adianta nós tentarmos cuidar dos nossos irmãos ou daqueles que nós achamos que estão perdidos, se nós estamos perdidos e não o sabemos, é o pior risco. Então a primeira coisa que o Senhor nos quer é que nós sejamos encontrados como os dispenseiros fiéis, como diz a palavra do Senhor. Como também de Paulo diz, que fez tudo para com todos, a fim de ganhar alguns, mas com o cuidado dele mesmo não ser desqualificado. A igreja precisa se atentar a isso. E a única forma, irmãos, que nós temos de nos estruturarmos e de buscar, é nós estarmos fortalecidos no Senhor. É nós entendermos primeiro qual é o sustento da nossa vida. Quem é o Deus que nós servimos? Como é que nós caminhamos com Ele? O quanto nós conhecemos dEle para que nós possamos cumprir as missões que Ele tem nos dado. Eu acho interessante, e os irmãos sabem que eu gosto, os judeus, eles estudam a palavra de uma forma diferente da nossa. Aqueles que são adeptos ao judaísmo, eles estudam o chamado Tanakh, que é o antigo, que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Antiga Aliança. Eu não gosto muito do nome, porque para ter testamento tem que ter morrido alguém, e o Senhor não morreu, né? Mas é a forma, é o formato que é dado para nós. Mas os judeus messiânicos, né, ou seja, aqueles que creem no Senhor Jesus, também estudam isso da Bíblia como um todo. E dentro desses estudos, ou da forma que eles buscam a palavra do Senhor, eles dividem as semanas do ano em chamadas parashat, ou parashiot, que é um formato de estudar. E cada parashá tem um conjunto de leituras para aquele estudo, com um tema já centrado. Se é o judeu, ele fica só
na parte do Antigo Testamento para o judaísmo, se é o judeu messiânico. Dentro desses estudos existem as chamadas Haftarat, Haftarot, que são os livros dos profetas, e também já incluem os estudos da Nova Aliança, do Novo Testamento. Mas onde é que eu quero chegar com isso, irmãos? A terceira paraxá, estudada por judeus messiânicos ou não, ela fala de algo que, quando eu estava vindo e estava orando em espírito ao Senhor, nós falamos muito da igreja. O Senhor Jesus, no capítulo 28 de Mateus, ali no versículo 19, se não me falha a memória, algumas Bíblias têm todo um versículo, outras só têm parte deles. Mas o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo e fazei discípulos. Esse é o grande mandato da igreja. Tanto judeus messiânicos como não messiânicos. A igreja é composta de judeus e de gentios. Nós somos gentios. Mas sem os judeus nós não chegamos, porque eles nos precederam na guarda da palavra. Mas esse mandato também um dia, lá na terceira paraxá, aqueles o qual nós muitas das vezes oramos, nós falamos Deus de Abraão. Abraão recebe essa incumbência do Senhor, esse ato de fé. O nome dessa paraxá é muito interessante, é Lech Lechá, ou seja, vai por ti. Mas chega lá no livro de Mateus, o Senhor Jesus nos fala: vá e faça discípulos de todas as nações. E nós da igreja, muitas das vezes, nós não nos aprofundamos naquilo que é o conhecimento do Senhor, irmãos. Muitas das vezes nós nos enchemos de doutrinas humanas, nos enchemos de enriquecimentos seculares na nossa vida. Queremos sempre ouvir as pregações do YouTube, que geralmente tem um versículo e depois são realmente questões motivacionais. Não estou falando que é bom ou que é ruim, irmãos. Mas não há como nós resgatarmos se nós não tivermos alicerçados naquele que guia o nosso coração. Abraão, quando ele recebe essa orientação, essa solicitação do Senhor, irmãos, ele vai. Agora, quantos de nós, quando nós chegamos na igreja, e aqui está o assunto que nós vamos falar hoje, que nós vamos, que nós decidimos aceitar ao Senhor Jesus, e nós nos comportamos como Israel se comportou. E como Israel se comporta até agora, a maioria deles não reconhecendo que as Escrituras falavam do Senhor Jesus, que a Torá fala do Senhor Jesus, que as festas da Torá falam do Senhor Jesus. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, irmãos. Mas praticamente a Bíblia toda é um desdobramento da Torá. Toda. Apocalipse traz aquilo que seria a esperança da Torá, dessa terra prometida, porque a Torá fala sobre a terra de Canaã. A Torá traz para o homem a forma de viver, o viver melhor, o cuidar melhor de si próprio, a harmonia nesse mundo. A Torá fala tudo disso. O Senhor Jesus vem, cumpre a lei e nos dá a esperança de uma Canaã celestial. Porque não tem como entrar se estiver sujo. Mas hoje nós vamos conversar, irmãos, sobre lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3, irmãos. Vamos orar? Ó Eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, a palavra pertence ao Senhor assim como a vida, a esperança, Senhor, assim como a força e um viver, Pai, na comunhão do Senhor e viver para o Senhor. Conduza, Senhor Deus, a nossa vida nesta manhã, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. Se precisar ser envergonhado, que eu o seja, mas o Teu nome seja glorificado e exaltado, ó Pai. Que a Tua igreja, Senhor Deus, entenda, Pai, e se desperte, meu Deus, para Te conhecer, Pai, como nós somos conhecidos pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 3. Eu vou saltar alguns pontos, tá, irmãos? Mas eu acho bom os irmãos lerem em casa. Que vai do versículo 5 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Essa tradução aqui, irmãos, é um pouco diferente da de vocês. Então eu vou falando aqui os versículos, tá? Então diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5. Ele disse: não chegue mais perto, tire as sandálias de seus pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu sou o Deus de seus pais, ele continuou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. 7. Adonai disse: vi como meu povo é oprimido no Egito, e ouvi seu clamor por libertação de seus capatazes, pois lhe conheço a dor. Versículo 11. Vamos pular um tiquinho. Moisés disse a Deus: quem sou eu para dirigir-me ao faraó e levar o povo de Israel para fora do Egito? Ele respondeu: tenha certeza de que estarei com você. O sinal que eu enviei será este: quando você tiver levado o povo para fora do Egito, vocês adorarão a Deus nesta montanha. Versículo 14. Deus disse a Moisés, 13, não vamos passar não. Moisés disse a Deus: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser: o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: Ehyeh, Asher, Ehyeh, ou eu sou, ou serei o que sou. E acrescentou: eis o que você deve dizer ao povo de Israel: Ehyeh, eu sou, eu serei, enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel: Yud, Re, Vav, Re, Adonai, o Deus de seus pais, de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Irmãos, isso, nós crentes precisamos tremer diante dessa leitura. Nós sempre falamos de Deus, como todos falam de Deus. O nome do Eterno de Israel é esse. Mais uma vez eu falo aqui no altar, os judeus, eles não pronunciam o nome do Senhor. E nós não entendemos o porquê. Porque o nome do Senhor, ele fala para Moisés: eu sou aquilo que sou, eu sou aquilo que você precisa, eu me torno aquilo que você precisa. E os judeus
entendem que não há uma qualidade para caracterizar o Senhor. Aquele que é todas as coisas, não há nessa terra adjetivo suficiente para falar quem é Deus, porque Ele é tudo em todos. Mas aqui a palavra nos diz sobre Moisés, que é o tema, irmãos, que somos nós, sou eu e sou você. Porque muitas das vezes a dúvida nossa já começa aqui, nós estamos sentados muitas das vezes, não nos mexemos muitas das vezes, incomodados muitas das vezes, porque nós não conhecemos aquilo que o Eterno tem para nós, nós não sabemos aquilo que o Senhor tem para nós, e os tempos se passam sobre nós, nós confundimos a bênção em ser bênção. Como é que nós vamos buscar se nós não entendemos a base, se nós não entendemos o conceito? Como é que nós vamos falar daquele que é todas as coisas, mas nós só conseguimos entender e chamar a pessoa para uma campanha? Sendo que a promessa é muito maior do que isso. A promessa é muito maior, irmãos. Nós não conseguimos discernir todas essas coisas. As bênçãos são acrescentadas, elas não são um motivo. Mas aqui diante do Senhor estava um homem chamado Moisés. Um homem que, se a gente voltar um pouquinho, lá no capítulo 2, se não me falha a memória, deixa eu ver se é 2 aqui, isso mesmo, no capítulo 2, fala sobre a história de Moisés. Falando sobre o pai dele, um homem da tribo de Levi. E nós crentes, a gente esquece todas essas coisas e já vai lá na frente. Por isso que muitas das vezes nós nos desanimamos com o sol do dia, porque a base não está sobre a nossa vida. Eu não estou falando de secularismo, irmãos. Não estou falando de você ter a Bíblia dentro, só decorada. Não estou falando de viver, de entender o conceito, o fundamento, de nós sabermos verdadeiramente para onde que nós estamos indo, de nós sabermos verdadeiramente quem é o Deus da nossa vida. Para quando nós pegarmos um irmão que se desviou, um amigo nosso que precisa do Senhor, mas a gente tem que olhar muito acima das coisas materiais, irmãos. Não são as coisas materiais, não é o vínculo social, é algo muito maior que está em jogo, irmãos. É a vida eterna, é o caminhar para essa Canaã, é esse amor que nós precisamos ter para com o nosso irmão. Mas nós só conseguimos ter esse amor para com o nosso irmão se nós tivermos para com o Eterno. Entender qual é o propósito dele para a nossa vida, entender quem ele é realmente na nossa vida. Mas se eu só ouço falar, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus falava aos povos, ele falava Torá, irmãos, porque ele era judeu, ele cumpria toda a lei. E nós, igreja, não podemos nos esquecer, tem festa que quase a gente não sabe nem o motivo dos judeus fazerem determinadas festas, e são Bíblia, e o Senhor Jesus fazia. Não estou falando para nós nos tornarmos, irmãos. A palavra do Senhor nos liberta do jugo. E outro dia alguém muito sábio me falou que a liberdade significa capacidade de servir. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Mas o que nos chama a atenção aqui, quando Moisés se aproxima daquela sarça que nós todos já ouvimos falar várias vezes, e que o Senhor fala com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o solo onde você está é santo. Nós sabemos o que quer dizer isso, irmãos? Nós somos chamados descalços diante do Senhor. Nós somos ínfimos na presença do Senhor.
não tem todo-poderoso, não tem aquele sábio, aquele intelectual, não tem aquele forte, aquele que levanta toneladas. Tire a sandália dos teus pés. É como se falar para todos nós: reverencie a majestade do Senhor. E é para todos. E nós voltando um pouquinho lá sobre Moisés. É interessante até sobre Levi, irmãos. Mas o foco nosso é falar um pouquinho sobre Moisés, que diz respeito à nossa vida. Moisés foi um homem que desde a sua meninice ele foi realmente conduzido pelo Senhor. Porque quando ele já nasce, e ele chega aos seus 3 meses, a mãe dele precisou colocá-lo no rio, porque os egípcios estavam ali matando os meninos, homens, né, de Israel. Então ele já conheceu a bondade, as maravilhas do Senhor, mesmo antes dele ter consciência disso. Ele foi criado pela filha de Faraó, que nós já vimos várias vezes. Um homem experimentado de forma intelectual. Foi criado no palácio. Com certeza os melhores estudos. Com certeza ele sabia de determinadas coisas da sua época. Mas o interessante é que ele desce também para ver os seus irmãos, que ele sabia que ele era judeu. Ele era hebreu. E aqui interessante que hebreu significa aquele que sai e chega. Isso que significa hebreu. Ele era hebreu. Então ele desceu para ver os seus irmãos e viu ali um egípcio maltratando ele, acabou que ele matou o egípcio. Um homem que vivia em palácios. Acabou que ele saiu corrido e foi para Midian. E chega em Midian, ele se torna cuidador de ovelhas, ou pastor de ovelhas. Um homem de palácio vai para o curral. E fica lá 40 anos, já acostumado com isso. Até esse evento que nós acabamos de ler aqui. Que a sarça ardia e não se consumia. Que Deus se apresenta a ele falando: eu sou o Deus de Abraão. Tira a sandália dos pés. O que nós aprendemos com isso, igreja? Irmãos, nós que queremos buscar, primeiro que o Senhor não precisa da nossa parte intelectual para fazer o que Ele quer fazer. Ele não precisa dos seus estudos, dos meus estudos, ou daquilo que nós achamos, que nós conhecemos. Quando Moisés se apresenta a ele, ele coloca dentro de Moisés o que Moisés precisa, aos 80 anos. Aos 80 anos. É o Senhor que coloca dentro de nós o que Ele quer que nós façamos, irmãos. Ele não precisou que Moisés conhecesse o palácio de Faraó. Mas Moisés viveu dentro do palácio de Faraó. Ele não precisou que Moisés conhecesse coisas do Egito. Mas foi para o Egito que ele teve que voltar. E o que nós aprendemos também com isso, então, irmãos? Que tudo na nossa jornada faz sentido para que a gente cumpra aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. Todas as experiências que nós passamos, todas as pessoas com que conversamos, todas as dores que nós sentimos, todas as alegrias, todo o conhecimento, talvez todas as culturas, só que com uma grande diferença, irmãos. Daquilo que nós sabemos, Deus não aproveita nada. Nós não vemos uma coisa na Bíblia que fala só, por Moisés conhecer a tradição egípcia. Nós não vemos uma hora na Bíblia isso sendo usado. O que nós sabemos é que Moisés conhecia lá. Então muitas das vezes é para que a gente conheça o ambiente.
só. E quantos de nós, quando nós vamos e nós nos aproximamos de determinadas situações da nossa vida, com amigos, com pessoas, ao invés da gente simplesmente saber onde que nós estamos pisando, nós começamos a nos envolver com aquele ambiente novamente, para achar que é por envolver por aquele ambiente que outra pessoa ela vai ser impactada. Você tem que tomar cuidado para você não voltar para lá. Então, quando a gente olha, irmãos, isso que aconteceu com Moisés, e Moisés relutou para descer, falou, por mais que eu fui criado lá, eu não sei nem falar direito. Irmãos, a nossa vida é fala, né? Nossa vida é comunicação. E hoje uma comunicação maluca. Eu nunca vi uma coisa tão maluca na minha vida. A gente nem sabe mais o que é opinião própria, aquilo que é persuasão, se é notícia, sei lá o quê. O pessoal está perdido. O mundo está perdido, é uma comunicação tão grande que está descomunicando, vamos dizer assim. Né? Os outros vêm te falar a coisa, você, olha, sinceramente, deixa eu ver o que eu fiz ontem para me te falar onde que eu passei e o que eu vi, porque o resto não dá para acreditar. E a igreja cai nisso, porque até os canais hoje de YouTube, que nós vemos de alguns irmãos, hoje coloca lá uma coisa como se já te levando para pensar outra. Ô, irmãos, não precisamos enganar ninguém. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí, por favor. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então, irmãos, nós vivemos uma época realmente muito desafiadora para a igreja. Mas o primeiro grande desafio da igreja é saber quem ela é, para mim. Não sou pastor, então pode me puxar a orelha do jeito que for depois. Mas a igreja precisa se situar onde é que ela está. Onde é que ela está no plano do Senhor. A igreja não é o Israel de Deus. O povo de Israel é o povo de Israel, é um povo, uma nação que o Senhor elegeu para si. Isso identifica o nosso Deus, essa nação. Sendo eles desobedientes, ou não aceitando eles que o Senhor Jesus é o Messias, é Yeshua, Hamashia, que tem uma diferença um pouquinho para aquilo que a gente entende, que nós ainda não conhecemos. Mas ele é o Israel. Mas a igreja também está sendo enxertada nisso. Porque Deus não faz duas vezes, Deus faz uma. Nós estamos falando, tudo que nós falamos, tudo que nós vemos, tudo que Paulo pregou, Timóteo, os discípulos, é Torá. Então, irmãos, nós precisamos nos despertar para o conhecimento do Senhor. Eu e você precisamos entender, poxa, se eu cheguei até aqui, se eu ouvi isso hoje, é porque tem algo que eu vou ter que fazer nessa terra. Mas deixa eu conhecer esse Deus. Talvez muitos de vocês nunca tinham ouvido isso que nós lemos aqui hoje, sobre o nome do Senhor, sobre o temor ao nome do Senhor. Os judeus têm tanto temor que não, e eu também eu concordo, não escrevem Deus com o E, não, colocam um apócrife ou um tracinho. Por quê? Para falar assim, não, esse aqui é o único, é o chamado Echad, Adonai Echad. É o único Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Senão fica nos cultos ecumênicos, coisas, não, nós somos todos de um mesmo, não, irmãos. Tem uma coisa que identifica o nosso Deus. Tem algo que identifica o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus. A nossa fé está baseada justamente nisso. E o Senhor Jesus diz, lá no livro de João, capítulo 10, do versículo 10 e 11, irmãos, que o maligno vem para roubar, para matar e para destruir, mas que ele era o bom pastor.
E Ele veio para que tenhamos vida e uma vida abundante. Como é que nós vamos ter vida abundante, igreja? Sem conhecer o Senhor. Sem que a gente realmente se prontifique a Ele. E quando nós vemos aqui Moisés, era uma grande igreja, irmãos, que estava no Egito, Israel. E aí que vem, eu acho que a segunda parte e a conclusão. Moisés passou por todas essas coisas e viu a experiência com o Senhor. Ele custou a falar, eu vou, tudo bem que eu vou, Senhor. Teve que vir Arão, seu irmão. Mas quando ele vai para Israel, lá no Egito, quando ele desce, quando ele tira Israel do Egito, ele ama Israel verdadeiramente. Ele começa a amar aquele povo. Amar de uma forma incondicional. A gente vê que Moisés, ele amou tanto Israel que ele mesmo, por causa do pecado de Israel, não entrou em Canaã. Deus não deixou que ele entrasse em Canaã, porque o nosso Deus é justo, irmãos. E é mais uma coisa que nós precisamos entender. Nosso Deus é justo, irmãos. Mas quando Moisés chega, e ele caminha com Israel os 40 anos, aqui nós entendemos o que é essa caminhada, eu e você, quando nós nos convertemos, irmãos. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Israel, além das pragas do Egito, além de ter saído do Egito com uma nuvem tirando o sol do dia, ou com a tocha de fogo iluminando a noite, além de ter visto isso tudo, Israel se vê em frente ao mar, murmura, tinha acabado de ver as maravilhas do Senhor, tinha acabado de ser salvo pelo Senhor, murmura. E o Senhor fala com Israel, vede o livramento que eu darei a vocês, diz o povo que marche, lerá. E alguns rabinos até falam, alguns não, tem um rabino que fala que o primeiro a entrar no mar, porque o mar não se abriu. O povo tinha que ir para dentro do mar. O primeiro a entrar no mar foi Naasson, príncipe da tribo de Judá. Interessante isso. E esse rabino fala, no chamado no Midrash, eu não sei, que é a referência, que na hora que a água estava no queixo de Naasson, o mar se abriu. Alguém teve que ir. Mas Israel passa a pé seco, vê os egípcios sendo ali na frente deles, né, golfados pela água. Um grande milagre. Moisés entoa um cântico lindo. Miriam dança diante do Senhor, com todos ali. Nós gostamos da igreja, né? E Miriam dançou, né? Agora, logo depois, começa a marchar de novo. E o povo murmura. Nós vamos morrer de sede. Nos tirou do Egito para matar nesse deserto. Assim somos nós, irmãos. Isso é cuidar de gente convertida, recém-convertida. Porque quando nós tomamos a decisão, irmãos, de servirmos, de aceitarmos Jesus, é a decisão, a partir dali é o caminho. E a palavra do Senhor diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é até a morte. Então é um processo. Por isso que Israel é muito interessante quando nós entendemos isso. E Moisés teve paciência com aquele povo. O Senhor nem se fala, mas o Senhor com justiça sempre. Mas Moisés, o povo murmurava, Moisés levava ao Senhor. O povo murmurava, Moisés levava ao Senhor. E se nós queremos cuidar dos nossos amigos, cuidar daqueles que estão afastados, primeiro nós temos que saber disso. Nós devemos ter esse sentimento de amor, irmãos. Primeiro com o cuidado da gente se alicerçar. Moisés estava alicerçado.
Moisés estava alicerçado no amor do Senhor. Só que ele amava Israel. Ele começou a amar aquele povo. E é trabalheira, viu, irmãos? Que trabalheira. Então nós não nos iludamos. Você e eu precisamos nos aproximar do Senhor. Precisamos conhecer dele. Precisamos nos deixar moldar por ele. E que seja ele a nos dar essa missão, porque foi ele que foi lá, depois que Moisés já tinha sido temperado pelo curral das ovelhas. Aí ele pega aquele homem para direcionar a nação dele. O Senhor não está preocupado aqui, irmãos, com títulos. Ele não precisa. Ele exalta quem Ele quer. E o Senhor quer exaltar a tua vida, irmão. O Senhor quer fazer com que você se desperte, sim. Mas não é saindo daqui, caçando, achando, fazendo visita. Não, primeiro é tratando com você aquilo que você precisa. Não é na emoção, mas é na razão, no amor. É você conhecer verdadeiramente quem é o Deus que te sustenta. Quem é o Deus que me sustenta? E o que Ele quer da minha e da tua vida? Porque não tem confusão, irmãos. Não tem confusão com o nosso Deus. Nós vemos os ministérios se desfazendo. Quando Deus está, quando o ministério é quebrado, irmãos, lá na frente o ministério se encontra. Quando Deus não está, irmãos, um dos dois sucumbe, ou se não os dois sucumbe. A igreja precisa entender. Quando Paulo e Pedro, eles têm um conflito. Existe conflitos. Cada um vai para seu lado, porque tinham propósitos diferentes. Mas a obra do Senhor continuou na vida dos dois. O fundamento era o mesmo. Que nós como igreja possamos entender isso que vai fazer com que realmente nós possamos cumprir o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para você, irmãos. Talvez esses bancos estão vazios porque muitos de nós não entendemos isso. Talvez esses bancos estão vazios porque de repente eu quero conhecer o irmão Fernando, eu gostava muito do irmão Fernando, mas na hora que eu conheci ele, tchau. Não tem que conhecer o irmão Fernando, tem que conhecer o Deus do altar. O dono da casa. É o dono da casa, irmãos. Que nós como igreja possamos realmente entrar nisso. O pastor, eu esqueci o nome do pastor que ministrou para nós semana retrasada sobre a questão do resgate. Sinfrone, o pastor Sinfrone. Eu cheguei a cumprimentá-lo. Irmãos, que simplicidade. Que gostoso. Que gostoso, irmãos. A igreja está perdendo a identidade da simplicidade e entrando para outros tipos de necessidades, de demandas. Muitos de nós, quando ouvem uma pregação sem um glamour, começa a dormir. Irmãos, é uma pena. É uma pena. Imaginem quando Israel era instruído, sem microfone. Imaginem só. Por isso, irmãos, que muitos realmente se desviam, porque dão atenção a outras coisas, muitas das vezes ao nosso próprio corpo, às nossas próprias fragilidades. Que a igreja do Senhor verdadeiramente se desperte. Por isso que se você não buscar na fonte, cuidado que você pode tomar água suja, irmãos, ou contaminada. E a fonte é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor,
Porque nós sabemos, ó Pai, que nada somos, nada temos e nada podemos sem o Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor, ó Eterno, chamou o Senhor a Moisés para que conduzisse o teu povo. Assim como nós entendemos, ó Pai, que de tudo aquilo que Moisés tinha aprendido ao longo da sua vida, Pai, só tinha um único propósito, que era te amar e te temer. E que tudo aquilo que Moisés precisou para que o povo de Israel saísse do Egito, veio o Senhor das tuas mãos. Que o Senhor não compartilhe a glória do Senhor com ninguém, Pai. Que nós como igreja possamos, ó Pai, te reverenciar como Deus. Possamos entender, Senhor Deus, que a vida abundante que o Senhor Yeshua fala, Pai, está no Senhor, está nele. Que a tua igreja, Senhor, se desperte no amor pelas almas, por nossos amigos, por nossos irmãos, ó Pai, que um dia passaram por esta igreja e passaram por tantas igrejas, ó Pai, que se machucaram por causa das demandas da vida, Senhor, mas que eles também, Senhor, sejam, Pai, nesta hora, tocados pelo Senhor, para entender que a justiça vem do Senhor e que o amor tem que ser ao Senhor acima de todas as coisas. Não nos deixe negociar nem conosco, ó Pai, mas nos dá amor pela Tua palavra, na simplicidade que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a não deixarmos, ó Pai, de consultarmos a Escritura dia após dia. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza, Pai, para que não sejamos ovelhas sem pastor, Pai. Para que nós entendamos que muitas das vezes as coisas estão na nossa vida para nos quebrar e para nos aproximar mais do Senhor. Obrigado, Pai, por eu saber, Pai, que eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e agradeço, ó Pai, pela oportunidade. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Fica aí, irmão Fernando. Glória a Deus. O irmão Fernando é um companheiro de ministério, né? Há muitos anos, né, Fernando? Tem nos abençoado, tem nos ajudado. E nós vamos orar para o irmão Fernando. Fica aqui, Natan, para você orar para o irmão Fernando. Vem, Valquíria, suas filhas, para receber a oração. Que a oração sempre, irmãos, não é demais, né, irmão Fernando? E a gente fala, ora para mim. Tem gente que o pastor pergunta às vezes, quem precisa de oração? Ou quem em casa precisa de oração? Daqui a pouco. Pode vir ficar aqui também, filho. Isso. Então, vamos orar para o irmão Fernando. Fica aqui. Para que o irmão Fernando vai ficar aí. Que seja abençoado. Né? Ô Natan, ora para o irmão Fernando. Amém. Bora. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu vim a Ti, Pai, lhe peço perdão Sim, pelos meu meus Pai. pecados, pelas minhas falhas, Senhor Deus. Eu venho lhe agradecer por essa palavra maravilhosa que o Senhor trouxe nesta manhã para Sim, nós, Senhor. Deus. Muito obrigado pela vida do irmão Fernando e de sua família, Pai, que o Senhor continue usando eles, Pai, em nome de Jesus. Sempre, Pai, em nome de Jesus, fortaleça, não os deixe Sim, meu desistir, Pai. Pai, jamais. Honre eles, Pai, pois eles merecem tudo que o Senhor tem para eles, Senhor Sim, Deus. Senhor. Cumpra o propósito que o Senhor tem na vida de cada um deles, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus e pela vida do irmão Fernando e sua esposa e suas duas filhinhas abençoadas. Amém. Deus abençoe, irmão Fernando. Que tenha um bom dia, que Deus realize o desejo do coração de vocês. Nós vamos fazer a campanha, formar a campanha Portas abertas. Portas abertas é muito importante na vida da gente. Mas Jesus, em primeiro lugar, e as demais coisas, Ele acrescentará na nossa vida. Isso aqui é um símbolo só. É um símbolo pela fé, né? Porque Jesus cuspiu no chão e passou aquele barro nos olhos daquele cego e disse, vai e lava. Um cuspe, irmãos, um barro. Essa porta também é um símbolo. Mas você vai passar, vai e passa.
E pela fé, você receberá a sua bênção. Você receberá o seu milagre. Pode fazer para nós passar a fila. Senhor Deus e poderoso Pai, nós oramos e te bendizemos, ó Pai, pela porta que o Senhor vai abrir. Nós já glorificamos, Senhor, pela porta, meu Deus, no nome de Jesus, porque o Senhor é a porta, meu Jesus. O Senhor fala que eis que ponho diante de ti, que pus diante de ti uma porta aberta. Eis que conheço a tua obra, eu conheço o que você faz, conheço o teu coração, conheço o seu futuro, conheço quem é você. Ande canta lá cheia e canta lá manaia. Eu sei quem é você. Eis que é por diante de ti, mas também conheço. Buscai-me eis e achareis, enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto está vivo. Batei, abre-se-á, que eu entrarei e cearei contigo. Rende, canta lá, baixai, canta lá, manaia. Jesus é a porta viva. Jesus ressuscitou para que as portas fossem abertas. Jesus ressuscitou e as portas já estão abertas. Já está aberta há muitos anos atrás. Buscai-me eis e acharei. Batei, abre-se-á. Eu sou o caminho, eu sou a porta. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem procura, acha. Quem passa pela porta crendo, o Senhor dará um milagre pela tua fé. Porque Jesus disse para aquela mulher, Jesus está dizendo para você hoje que está em casa, você hoje que está na igreja, a tua fé abre porta, a tua fé te cura, a tua fé te salva. Ei, canta, abre a sua boca, meu irmão. Ei, canta lá, baixei, canta lá, balá, se eu decanta lá. Ei, igreja, ora, busca o Senhor, igreja. Ei, decanta lá, baixei. Ei, me busca enquanto se pode achar e canta lá, badaias. Ei, decanta lá, baixo e canta lá, balás. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Me canta lá, balaias. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Por essa porta do céu existe uma porta também. Existe uma porta que foi preparada para você. Existe uma porta que Jesus está preparando lugar. E para você entrar nesse lugar, você precisa de passar pela porta. Você precisa estar temente ao Senhor. Você precisa buscar. Para você canta lá, entrar nessa porta, você vai ter que buscar e acharei, batei, abre-se-á, enquanto se pode. Aleluia, há tempo, meu irmão. Há tempo para todas as coisas. Há tempo enquanto você está vivo, porque tudo passará. Tudo passará, menos a palavra do Senhor. Ai, a promessa do Senhor é cumprida, mas quando está vivo, mas quando você pode achar, aleluia, bate a pé no chão, diz que eu posso ir, eu posso achar,
eu posso passar e eu posso receber, porque eu estou respirando. Em nome de Jesus. Ande canta lá baixeia, ande canta lá manaia. Buscai-me, fortalecei no Senhor. Põe a Deus, meu irmão. Eu tenho um recadinho para você. Põe a Deus em primeiro lugar na tua vida. Tenha tempo para o Senhor. Busca o Senhor. Às vezes as pessoas falam, mas buscar o Senhor em casa, eu pego a ceia lá. Tudo bem, meu irmão. Mas o Senhor diz, aquele que não tem comunhão com o Senhor, aquele que não tem comunhão com os irmãos, que aqui é o lugar de oração. É o lugar de nós reunirmos. Toda a vida existe o lugar de reunir, o lugar de oração. Aleluia. Porque em casa não tem tempo para buscar o Senhor, Fernando. Tem, Fernando? Nem meia-noite o Senhor tem acordado vocês. Tem nos acordado, nós não temos levantado. Mas eu oro deitado, tudo bem, mas nem isso nós estamos fazendo. Aonde está a presença de Deus na nossa vida? Às vezes nós queremos milagres. Nós queremos só ver a nós, mas buscar o Senhor mesmo não. Busca coisas materiais, coisas terrenas. Mas se você buscar o Senhor em primeiro lugar, as portas vão ter abertas. Mas o outro lá que não tem Jesus, a porta abre. Mas é criatura. Criatura você cuida. Você não tem sua criatura, seus animais, seus negócios. Deus cuida daquilo ali. Você cuida dele. E Deus cuida de todos. Não é só nós não. Ele cuida de você e cuida do de lá. Mas você é filho de Deus. Porque tu levantou as mãos e aceitou Jesus como Salvador. E aquele que permanecer até o fim será salvo. Nem aquele que olhar defeito em um, olhar defeito no outro. É permanecer. Amém? Jesus cuida de você, cuida do outro, cuida do outro. Vamos terminar em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Diga assim, eu sou filho de Deus. Já não sou mais criatura. Sou filho. Pega a sua oferta, seu dízimo para a gente terminar. Quarta-feira nós temos a última é domingo. Elo da campanha Portas Abertas. Mas da quarta nós temos culto 15 horas e às 17, 19, 15. 30, né? No domingo que é 19 e 15. No domingo é 19 e 15. Na quarta é 19 e 30. Vamos orar ao Senhor. Vamos pegar nosso dízimo, as ofertas. Tudo isso fala na Bíblia. Não deixe o diabo pôr coisa na sua cabeça, meu irmão. Faz o que o Senhor disse, o que está escrito. Senhor Deus, poderoso Pai, abençoe o dízimo, a oferta, abençoe os irmãos, os diáconos, a escola bíblica que vai começar, em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Domingo tem ceia do fortalecimento, quarto domingo, não perca, meu irmão. E também eu acho que é o último domingo do mês, né? Acho que é 28, né? Domingo. E aí já começa o mês de março. E o mês de março é o mês do meu aniversário. Graças a Deus. Vamos chamar. Essa também, pastora Patrícia, vem cantar.